Olá, primeiro ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Nós estamos aqui para mais uma aula de Biologia 2. Estamos estudando os filos do reino animal e aprendendo eles na ordem evolutiva. A gente já aprendeu filo porífera e filo quinidária, então hoje é dia do filo Plateominthes. Para isso, gente, pega o seu livro 4 de Biologia do SAS, abre na frente de Biologia 2, aqui na página 26, capítulo 14, que a gente vai conversar sobre esse filo, entender quais são suas características gerais, seus sistemas, como que é a sua organização corporal, forma de reprodução. E também a gente vai falar sobre o ciclo evolutivo dos plateomintos que parasitam os seres humanos na segunda parte dessa aula. Gente, plateomintos, plate significa plano e ominto significa verme. Então, os plateomintos são aqueles animais que são vermes de corpo plano. A gente pode falar então que seu corpo é plano, mole, fino e achatado. E como exemplo, a gente tem tipicamente a planária, tá bom? Então, a planária é um animal dulcícola, um plateamento dulcícola que vive em água doce. E ela é bem simples, então fácil de ser estudada. Então, quando a gente estuda os modelos de plateamento, a gente vai usar sempre a planária. Mas vamos entender um pouco sobre características gerais, porque o filoplateamento é bem diverso. Ele é tão diverso que tem espécies de vida livre até espécies de parasitas obrigatórios. A gente vai ver no final alguns parasitas de seres humanos. E o seu tamanho também é muito diverso. Tem plateomintos de 1 milímetro de comprimento até plateomintos de 10 metros de comprimento, como, por exemplo, a Taenia solium, que é um parasita do ser humano também. Quando a gente fala em plateomintos, quais são seus avanços evolutivos? Eles são formados por 3 folhetos embrionários. É o primeiro filo que a gente tem formado pelos 3 folhetos embrionários. Então, eles têm ectoderme, endoderme e também tem a mesoderme, como a gente já estudou nas nossas aulas de embriologia em Biologia 1. Só que a mesoderme ocupa todo o espaço entre a endoderme e a ectoderme. Por isso, então, não tem espaços internos para abrigar os órgãos. Por isso, esses animais são classificados em acelomados, onde não há celoma, sendo que celoma é essa cavidade interna que abriga os órgãos. Então, não tem celoma, como a gente pode ver aqui na página 27. Olha só, aqui a ectoderme, a mesoderme preenchendo todo o espaço entre a ectoderme e a endoderme. E aqui dentro, a cavidade digestória. Olha que a planária, como realmente o seu corpo é plano, né? Respeitando o nome, então, do filo, realmente faz sentido, né? Os vermes planos. Uma outra aquisição evolutiva é a simetria bilateral. Então, a gente pode dividir aqui no meio e um lado é simétrico ao outro. Em quinidários e também em poríferos, a simetria era radial. E aqui, então, a gente tem uma simetria bilateral. A gente pode ver, então, o corpo se diferenciando em antero, posterior e também em dorso e ventre. Então, a gente fala que essa simetria bilateral, né, que ele tem por causa dessas divisões. E quais são as vantagens de ter essas divisões? Isso vai facilitar para esse animal a sua locomoção e também para a sua alimentação. E quando a gente tem essa simetria bilateral, a gente pode observar que tem uma região, uma zona de cefalização. O que significa isso? Que o sistema nervoso ele não é mais difuso, ele está concentrado nessa região aqui, que a gente chama aí de região cefálica. E o sistema nervoso está concentrado aqui, como que ele está concentrado? Na forma de gânglios. Então, olha só, a gente pode ver 2 gânglios cerebroides e desses gânglios cerebroides saem então 2 cordões longitudinais nervosos. E entre os cordões longitudinais nervosos, a gente tem cordões nervos transversais e daí então esse sistema nervoso consegue então controlar todo o corpo da planária. E tendo essa região de cefalização, vai ser nessa região de cefalização que vai estar concentrado também órgãos sensoriais para percepção do meio, tanto
fotorreceptores quanto receptores táteis, fotorreceptores. Então, quando a gente olha aqui na planária, parece que ela tem dois olhos, né? Mas são ocelos que chamam, porque eles não formam imagens, mas eles são fotorreceptores. Percebem a luz e a gente vai ver a importância disso mais pra frente. Então, agora que a gente falou das características gerais, tem plateumintos marinhos, plateumintos lucícolas, de vida livre, parasitas, parasitas obrigatórios, a gente vai falar um pouco sobre a organização corporal destes plateumintos em si. Então, por favor, vire aí na página 28 e, como eu disse, a gente vai usar o exemplo da planária, que é bem simples. Olha só, tem então a região dorsal, a região ventral, a região cefálica e a região caudal, tá bom? Gente, a boca dela fica aqui na região ventral, mesoventral, no meio do corpo. Acredite, a boca dela fica aqui, gente. Mas essa faringe aqui é protraída, né? Sai e volta para dentro do corpo, mas a gente vai falar mais sobre isso no sistema digestório. Fique tranquilo. Aqui a gente vai falar mais sobre as suas células, como que é distribuídas. Olha, a gente tem aqui então uma epiderme simples, só uma camada de células, e nessa camada de células a gente vai ter glândulas secretoras de muco. Olha aqui o exemplo das glândulas secretoras de muco, são essas verdinhas. E para que serve esse muco? Para lubrificar o corpo da planária, facilitando então a sua adesão ao substrato e também na captura das presas. A gente tem também aqui nessa cavidade epitelial aqui, ó, células flama que vão estar envolvidas na excreção dos compostos nitrogenados. A gente vai ver que tem um sistema de compostos nitrogenados, né? Então a gente vai ter, para eliminar os compostos nitrogenados, então a gente vai ter aí um sistema excretor, que é um avanço evolutivo, né? Então, além da organização do sistema nervoso, a gente vai ter esse avanço evolutivo aí também. As células do mesênquima, né, que estão aqui no meio, são totipotentes. A gente já está acostumado com células totipotentes que podem se diferenciar em qualquer outro tipo celular. A musculatura, ela é bem vasta e ela se dispõe em diversas organizações, tanto em organização circular, quanto transversal, quanto longitudinal, permitindo então que essa planária se movimente em diversos sentidos. Tanto que ela alongue seu corpo, encurte seu corpo, vire seu corpo, gire seu corpo, facilitando então a sua locomoção, tá bom? Girando para qualquer direção. E no meio sempre, né, gente, cavidade digestória. Então vamos falar do sistema digestório. Na classificação, a gente continua a mesma, um sistema digestório incompleto. A planária tem boca, mas não tem ânus. Então a comida tem que entrar pela boca, fazer a digestão, sair pelo ânus. Sair pela boca também, perdão, porque não tem ânus. Então entra, faz a digestão e sai aqui os restos. Mas como que é essa digestão? Ela tem essa faringe protátil, ou seja, a faringe ela pode ser ejetada e retornada para dentro do corpo. Então, com quimiorreceptores, ela percebe, né, onde está o alimento. As planárias geralmente são carnívoras, ou então a gente chama de necrófaga, quando se alimenta de restos, né, de animais mortos. E daí, então, ela projeta sua faringe e joga sobre esse alimento, né, no caso, se o alimento ainda está vivo, joga sobre o alimento vivo suas enzimas digestivas. E a digestão começa fora do corpo. Então, a digestão começa extracorporal. E daí, então, vai formar tipo uma sopa, né? Aquela substância meio digerida. E daí, essa substância meio digerida, a planária suga pela sua faringe, como se fosse um canudinho que ela suga. E daí, então, a digestão continua na sua cavidade digestória. Veja o tamanho dessa cavidade digestória, que ela se estende por todo o corpo. E daí, lógico, né, gente, a gente ainda está no começo do sistema digestório, ele ainda não é perfeito, então essa digestão vai ter que continuar dentro das células. Então, a gente vai ter uma digestão extracorporal e extracelular, uma digestão intracorporal dentro do corpo e extracelular, que está dentro da cavidade digestória. E depois que absorve, a gente vai ter então uma digestão intracelular. Então a gente continua aí com digestão extracelular e intracelular. Lembrando que a extracelular começa fora do corpo e continua dentro do corpo na cavidade digestória.
No caso dos que são parasitas, principalmente de sistema digestório, né, gente, humano, vão parasitar os nossos intestinos, nesse caso eles vão absorver os nutrientes que já foram digeridos por nós, que somos seus hospedeiros. Então já teve a digestão, é só ele absorver, e daí essa absorção vai ser pela superfície corporal. No sistema respiratório, gente, as trocas gasosas vão acontecer pela própria superfície corporal. Não tem nenhum sistema responsável por isso, tá? Então a respiração é cutânea. Como ele tem o corpo bem fininho, as células conseguem fazer essa troca e as células do meio do corpo, elas vão receber oxigênio e liberar seu gás carbônico por difusão, né, para as células ao redor, porque tudo isso aí acontece muito próximo. Gente, não tem um sistema circulatório. Por quê? Porque a cavidade digestória ela é tão ampla que os nutrientes chegam a todas essas células, tá bom? Então não há necessidade de ter um sistema para circular os nutrientes e dos gases respiratórios. A gente viu também que o corpo ser plano, isso facilita então a difusão dos gases. Quanto ao sistema excretor, é um avanço evolutivo. Grande parte dos resíduos metabólicos vão ser excretados, né, por difusão através da superfície corporal, tá bom? Mas eles têm sim um sistema excretor especializado que serve principalmente para osmorregulação, a quantidade e controlar a quantidade de sais minerais, água, íons no interior do corpo, o que é muito importante. Então a gente acaba chamando esse sistema de sistema excretor osmorregulador, tá bom? E esse sistema é organizado, então, em protonefrídeos. É assim que a gente chama. E a gente pode ver esse sistema aqui na página 29. Olha como esse sistema se estende também por todo o corpo da planária. E o que tem aqui nesse sistema? Como são esses protonefrídeos? Olha, os protonefrídeos é uma rede ramificada de túbulos e a gente pode ver que nessa rede aqui, né, vai ter uma célula terminal especializada. Nessa célula terminal especializada, a gente vai ter então uns cílios aqui dentro. Então, por isso essa célula chama célula flama, porque os seus cílios batem e quem descreveu disse que parecia uma chama de uma vela. Então, célula flama, tá bom? É assim que chama. O que vai acontecer? Ela bate e daí então vai ocorrer que os líquidos que tem aqui dentro, né, da planária, a gente sabe que tem líquidos entre uma célula e outra, né? Então esses líquidos tudo vão ser então filtrados para dentro, né, do protonefrídeo. E daí quando eles passam ali por dentro, vai ocorrer a ultrafiltração então destes líquidos. E daí moléculas grandes são retidas e daí vai passar água e moléculas menores. Além disso, esse fluido vai ser processado por transporte ativo, eliminando então íons que precisam ser eliminados, que estão em excessos. Algumas substâncias são absorvidas, que precisam voltar para dentro do corpo da planária, e daí o que sobrar, que precisa mesmo ser excretado, vai sair por um poro excretor, que é chamado de nefridioporo, que daí fica aqui do lado, tá bom? Da planária. E sobre o sistema nervoso, a gente já conversou um pouco sobre o sistema nervoso, mas lembrando, o sistema nervoso, a gente vai ter uma organização, uma centralização aí do sistema nervoso na região cefálica. Temos dois gânglios cerebrais, ou gânglios cerebroides, e deles partem então dois cordões longitudinais. E nesses cordões a gente tem nervos transversais conectando, tá bom? Além disso, no caso das planárias, a gente tem as aurículas. As aurículas são essas projeções que elas têm aqui da região cefálica. E vai ser nessas aurículas que a gente tem, então, estão presentes alguns órgãos sensoriais, células sensoriais, para ela perceber substâncias químicas dissolvidas na água. Gente, vários órgãos dos sentidos são encontrados aí nos plateumintos, tá bom? Mas principalmente os fotorreceptores, que são os ocelos. Lembrando que eles não formam imagens, eles apenas percebem a presença ou a ausência de luz. E no caso das planárias, elas têm um fenômeno que chama fototaxia. Elas se afastam da luz.
porque daí elas ficam escondidas, né, no lago. Isso serve para proteção dela, isso vai auxiliar na locomoção, ela sabe para onde ela deve ir, tá bom? Então eles não se locomovem em direção à luz, tá bom? E no caso dos que são endoparasitas, parasitas internos, eles não têm órgãos sensoriais, tá bom? Isso é uma adaptação aí para o parasitismo. Vamos falar da reprodução. Gente, reprodução, mais uma vez, é bem diversa. A gente vai ter alguns plateumintos que têm mecanismos reprodutivos que são bem complexos, seus ciclos de vidas, né? Tem aqueles que são parasitas, e daí no caso dos parasitas a gente vai ter que falar um por um, né? Assim, doença por doença que eles causam. Por quê? Porque no caso dos parasitas, tem aqueles parasitas que, para completar o seu ciclo de vida, né, do ovo até o adulto que se reproduz e forma o ovo de novo, a gente precisa de um único hospedeiro. E daí a gente chama essas espécies de espécies monogenéticas. Mas tem alguns parasitas que precisam de dois hospedeiros, um hospedeiro intermediário e um hospedeiro definitivo. Daí a gente chama isso de digenéticas. E, gente, não tem como a gente ficar falando desses parasitas de forma geral. Então, a gente vai falar sobre eles numa próxima parte da aula. Então, aqui a gente vai falar da reprodução da planária. Mais uma vez, o nosso modelo simplificado. Então, a planária ela pode fazer reprodução assexuada por fissão transversal. Fissão, divisão transversal, se dividindo transversalmente. Então, olhem só, gente, ela mesma faz um estrangulamento da sua cauda e daí, então, essa parte aqui, ela começa a se regenerar, formando, então, o que falta da nova planária. E essa aqui, que se estrangulou, né, a cauda fica assim, tá bom? Se você partir uma planária no meio, ela vai se regenerar, tá bom? Isso é uma regeneração, tá? Por causa das células totipotentes. Agora vamos falar da reprodução sexuada. Gente, os turbelários, que são os plateumintos, eles são monóicos. Então, eles têm os dois sexos em um único indivíduo. Então, eles têm gônadas masculinas e gônadas femininas, têm testículos e ovários. Mas eles raramente fazem autofecundação. A gente vai encontrar fecundação cruzada, tá bom? Então, a gente vai precisar de dois indivíduos. E vejam aqui na página 31 como que é, então, essa reprodução das planárias. Olha só. Então, a gente tem as duas planárias, eles se unem e se justapõem seus poros genitais. No caso das planárias, eles têm um órgão copulador. Eles, então, introduzem o órgão copulador aqui um no outro e daí liberam seus espermatozoides, ou seja, a cópula é cruzada, tá? As duas vão fecundar os seus óvulos, tá bom? Daí aqui vai ocorrer então a fecundação dentro do corpo de cada uma, porque olha, aqui tem um oviduto, tá vendo? Dá pra gente ver o tubinho, que é por onde vai chegar os óvulos e daí vai encontrar com os espermatozoides aqui nesse saco copulatório. Então as duas vão fazer fecundação interna. Os cigotos que são formados durante essa fecundação vai se reunir com as células nutritivas que formam o vitelo, eles vão ser envolvidos aí por esse casulo e daí a planária vai até um lugar bem protegido, escondido e põe aqui o seu casulo, espelha o seu casulo, tá bom? E fixa num substrato. E daí desse casulo vão nascer planárias jovens que se desenvolvem em planárias adultas. Gente, não tem fase larval, né? Então, o desenvolvimento é direto. Gente, aqui no livro está escrito como ocorre fase larval, as planárias possuem desenvolvimento direto. Faltou um não, gente. É como não ocorre fase larval, tá bom? Gente, a gente vai continuar daqui a pouquinho na próxima aula. Deem uma respiradinha e a gente já continua falando sobre a filogenia e classificação dos plateumintos. E daí, dentro de cada um, a gente vai dar ênfase nas doenças parasitárias que atingem os seres humanos. Tchau, tchau. Vejo vocês daqui a pouquinho.